Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Dionei, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Missner, e eu vou mostrar agora um pouquinho para vocês o nosso novo aplicativo para gerenciamento de feridas laços, um apoio para o profissional da saúde para melhorar o dia a dia dele. Eu vou mostrar como cadastrar um paciente, como fazer a avaliação de uma ferida, submeter as fotos, olhar o calendário, olhar o tratamento e o histórico dele e mais algumas outras particularidades. Vamos lá? Então agora estou compartilhando a minha tela. E aqui, olhando pela vista de um celular, eu tenho meus pacientes, né? Então eu tenho o Bruno, a Beatriz, a Heloísa e mais alguns. Se eu vier aqui, eu tenho um total de 6 pacientes. Eu tenho um paciente em andamento em amarelo, que a gente pode ver aqui embaixo, que é o José Carlos. E eu tenho 3 pacientes atrasados, ou seja, eu agendei alguma avaliação com esse paciente, mas eu não fiz ela. Então o aplicativo me mostra que está atrasado eles. Tá? Aqui logo abaixo desse dashboard eu tenho os filtros, eu posso filtrar todos os meus pacientes por status, por exemplo, os finalizados que são em alta, em andamento ou atrasados. Se eu pegar em andamento, por exemplo, me vem só o José Carlos que está em andamento. Se eu clicar aqui eu limpo o filtro, mas eu também posso filtrar por prioridade, pacientes de alta prioridade, média ou baixa. Se eu pegar de média prioridade, vem os pacientes, de média prioridade. Aqui. Então eu tenho de média prioridade 2 atrasados e 2 já com alta. Se clicarmos aqui nesse calendário, a gente pode ver o nosso calendário. Então dia 15 eu tenho a Heloísa Vargas para avaliar. Tenho atrasado, que já aconteceu no dia 12 de setembro, a Beatriz, 2 avaliações tinha que ter feito. O Bruno da Silva, que está em andamento. A Beatriz aqui aparece novamente atrasada, dia 20, que também não foi realizado o tratamento. Então aqui a gente pode ver o nosso calendário. A gente pode mudar por mês, por semana ou por data, né? Clicando aqui em Home, nós voltamos para a página inicial. Para cadastrar um paciente é muito simples, basta você clicar nesse botão de mais, você pode atribuir uma foto a esse paciente, colocar a qual entidade ele está vinculado, nesse caso é o Laços. Se você é enfermeiro e está vinculado a mais de um hospital, aqui vai aparecer as diversas entidades que você tiver cadastrado. O Laços é o seu particular. Coloca o nome do paciente, aqui no caso eu vou colocar o nome, confirmo primeiramente, e aí coloco um nome. Vou colocar um nome fictício, não sei se existe, uma data de nascimento para este paciente. Sexo biológico, nesse caso vou colocar masculino. Um CPF, neste caso é um CPF que não existe, tá? Vou colocar que ele tem 82 quilos, uma altura de 1,75. Aqui o aplicativo já dá o IMC dele, 26,8, e já dá um alerta que esse paciente está sobrepeso. Um e-mail, nesse caso, o e-mail que é do paciente, e um telefone que não é obrigatório. E aí, preencher o histórico do paciente. Ele vai levar uma segunda tela, que é o histórico de morbidades. No caso, eu posso dizer que ele tem diabetes e pressão alta, por exemplo. Vamos procurar aqui hipertensão arterial sistêmica. Confirmo, ele já leva as 2 comorbidades escolhidas para a tela. Se eu quiser modificar, basta clicar em modificar. Alergias, eu posso colocar, por exemplo, que sim, possui alergia a corticoides. Corticoides. E aí eu confirmo, então ele já traz para casa alergias. Se ele possui mais de uma alergia, é só modificar e clicar aqui adicionar outra alergia. Confirmando aqui, a gente finaliza o cadastro do paciente e o aplicativo já pergunta se eu quero iniciar uma avaliação de uma ferida. Eu não vou avaliar agora para mostrar como ficou o cadastro desse paciente. Então nós temos aqui agora 7 pacientes no meu cadastro e o Tarcísio das Neves que eu cadastrei está aqui. O paciente sempre vem cadastrado como finalizado, como se ele estivesse em alta. Se eu clicar nele e abrir o cadastro dele, vai me mostrar que ele tem alergia a corticoides, traz em vermelho, alguns dados como idade, altura, nascimento, histórico de saúde, então me trouxe as morbidades, tratamentos finalizados, ainda não possui nenhum, informações do cadastro dele, né, que a gente cadastrou,
E agora, se eu quiser cadastrar uma ferida nele para fazer uma avaliação, eu venho nesse botão, Nova Ferida. Para cadastrar uma avaliação de uma ferida, basta escolher o seu paciente, nesse caso eu vou escolher a Beatriz Miller. A gente pode perceber que ela já tem um tratamento que é na região do ânus. E para avaliar na data de hoje, eu posso ou clicar nesse botão de mais, ou clico no relatório dela e aqui aparece outra opção, uma nova avaliação. Então, clicando aqui, a gente vai começar uma avaliação da ferida na região do ânus, na região sacral, na data de hoje. Por exemplo, eu vou escolher que é uma ferida crônica, tá? Quanto à causa da ferida. Tipos de ferida, eu vou colocar, por exemplo, que é uma lesão por pressão, confirmar. Se eu quiser modificar, basta voltar e escolher outra opção. Quanto às medidas, eu vou colocar de comprimento, por exemplo, que eu medi, no caso, 5×2. Percebam que o aplicativo já trouxe a área automaticamente. E de profundidade, conforme a medida, estava 1 centímetro. Indo para a próxima tela, eu vou ver o nível de dor do paciente. No caso, a Beatriz, por exemplo, relatou que estava com dor, uma escala de 0 a 10 com 2. Dor baixa, nesse caso. Né? Então, indo para o próximo, eu vou ver o nível de higiene. Eu vou colocar que a higiene dessa ferida está boa. Como é que está a infecção? Então, por exemplo, eu vou considerar que está com um atraso na cicatrização, vou confirmar, e aí vou para a próxima tela e eu vou falar sobre exudato. Vamos supor que não está purulento, nem sanguinolento, eu vou dizer que não tem nenhum exudato. Então, aqui nessa escala de quantidade, eu vou colocar como nenhum. Indo para a próxima tela, eu vou falar das bordas. No caso da Beatriz, a borda está epitelizada, por exemplo, e está regular, não está macerada. Ok, chegamos no momento onde eu tenho que colocar as imagens na inteligência artificial avaliar. Eu posso colocar 3 imagens iguais ou, mais importante ainda, se você puder fazer 3 imagens diferentes da mesma ferida com ângulos diferentes, porém com uma boa iluminação e uma distância entre 10 a 15 centímetros. Como aqui no meu computador, na base de dados, eu tenho somente uma imagem, eu vou carregar ela por 3 vezes. Então aqui eu coloco a imagem da ferida na região sacral, essa é uma ferida que eu tenho na minha base de dados, e ao clicar em próximo, a inteligência artificial vai fazer a avaliação dessa ferida e vai trazer a resposta para nós aqui de forma muito rápida. Então, agora, neste caso, a inteligência artificial avaliou e me trouxe quanto a tecido, é um tecido inviável, tem tecido de granulação também nessa foto e necrose de liquefação úmida. A borda está difusa e a região perilesional está alterada. Se eu não concordar com algo da inteligência artificial, eu posso clicar aqui em preencher manualmente e fazer a minha avaliação, eu tenho esta liberdade. Se eu concordar, eu sigo em próximo e aí então cada aba me traz o resumo do que foi avaliado nesta ferida de hoje. Lembrando que eu não encerrei, eu posso indicar um tratamento e aí aqui abre uma caixa de texto livre, onde eu posso falar sobre a limpeza, sobre a cobertura a ser usada e aqui deixar escrito qual é o tratamento que eu vou querer indicar para este paciente. Ou eu posso escolher por um protocolo já cadastrado dentro do aplicativo. Por exemplo, eu posso escolher um protocolo de lesão por pressão. Mas antes de escolher, eu posso ler do que ele está falando. Então basta clicar neste olho, fazer a leitura dele e aí voltar. E aí então, se eu concordei com ele, eu posso vir aqui, lesão por pressão, e habilitar este protocolo. E também aqui a gente faz uma reavaliação. Então vamos supor que eu quero reavaliar a Beatriz no dia 25 de setembro. Lembrando que eu estou gravando este vídeo 4 dias antes, que é dia 21 de setembro. E posso também considerá-la como uma prioridade alta, por exemplo. Eu acabei no salvar, já estava habilitado. Então agora a Beatriz tem prioridade alta, está em andamento. Eu posso ver os protocolos em andamento, aqui tem o protocolo da lesão por pressão. Eu posso ver todas as avaliações que foram feitas, a da data de hoje, dia 21 de setembro. Posso gerar esse relatório, posso ver o histórico da saúde dela. Se eu quiser ver as avaliações e o histórico de um paciente, eu posso, ao clicar no paciente, nesse caso eu vou escolher a Beatriz Miller, e eu vejo que aqui ela tem um tratamento em andamento, que é no ânus, uma ferida. Se eu clicar nesse relatório, eu gero um relatório de todas as avaliações que foram realizadas nela, que foi feito do dia 21 de setembro, do dia 17 de setembro até o dia 21.
Se eu clicar em mais, eu vou cadastrar nesta mesma ferida mais uma avaliação na data de hoje. Se eu clicar neste olhinho, eu vejo as avaliações e o histórico. Então aqui, ó, nessa aba evolução da ferida, a gente consegue ver como que estava a área da ferida em centímetros quadrados ao longo das avaliações, como que estava a profundidade, tá? Esses dados são fictícios, não são reais. Se eu quiser ver em cada data dessa como estava a ferida com imagens e quais foram os resultados da inteligência artificial, é só eu vir nesta aba avaliações da ferida. Então eu tenho cada dia, no dia 13 de setembro inclusive está atrasado. Dia 11 de setembro, por exemplo, eu posso clicar aqui, posso ver quais foram as imagens, nesse caso a gente tem esta imagem, quais foram os dados fornecidos pela inteligência artificial, quanto a tecido, quanto a borda, quanto a região perilesional. Posso ver como estava a etiologia da ferida em termos das dimensões naquele dia, o nível de dor do paciente, então estava a dor moderada. Posso ver como estava a higiene da ferida, sinais de infecção, exudato e o leito e a borda. Vamos supor que queremos dar alta para a Beatriz, a ferida dela já cicatrizou e queremos encerrar essa ferida na região sacral. Vocês podem perceber que em tratamentos finalizados ainda não há nenhum tratamento. Basta a gente vir então tratamentos em andamento, tem aquela região, tem aquela ferida na região do ânus. Para dar alta, basta clicar neste boneco e aí eu vou escolher o motivo da alta. Vamos supor que ela alta melhorada, a ferida melhorou, vou colocar um motivo, aqui eu tenho um texto livre, cicatrização final da ferida. E aí basta salvar e agora vejam que a Beatriz está em alta. Tratamentos finalizados, ela já possui aqui finalizado. Quando eu voltar em home, a Beatriz veio para cá e já está em alta, finalizado. Se eu buscar no filtro pacientes em andamento, ela não vai aparecer mais, vai aparecer somente José Carlos. Então, se eu limpar os filtros, temos aqui a Beatriz com tratamento finalizado. E agora eu só tenho um total de 2 pacientes atrasados e um ativo.